cara pica, né? Tremendo. Caramba! Olá, boa tarde, tremendo mais que mão de broker ao ver a curva subir e descer e não saber o que fazer. A gente começa mais um episódio do nosso podcast Cuca Fresco. Gostou da abertura? Mão de broker. Nossa, não, essa foi bonita. Fui buscar, hein, não, cara. Foi. Mão de daily não sei o quê, daily, como é que chama? Day trade. Day trade. Tremendo mais que mão de day trade ao perceber que a curva sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e ele não vendeu e não comprou. A gente inicia mais um episódio do nosso podcast Cuca Fresca. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Que saudade. Porque semana passada, se eu não me engano, foi feriado, não gravamos, e na outra eu estava viajando. Então, estamos aqui de volta para falar com vocês. E hoje eu realmente estou tremendo, porque tem gente de garbo e elegância na mesa, de um assunto que eu não faço lhufas, mas eu vou tentar ser o teu olho, o teu ouvido e a sua boca, perguntando aquilo que você tem vontade de conhecer. Mas sem delongas, vamos dar boa tarde, boa noite, bom dia para os nossos convidados. O já de carteira assinada aqui, motorista da nossa grande Eucatur. E aí, Caio, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazerzaço estar aqui de novo. Acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre investimento, a gente tem que falar, porque a gente tem que quebrar os paradigmas que existem aí. Isso aí, quebrando os paradigmas de investimento, finanças familiares e empresariais para você e os nossos convidados de honra. Lincoln, como é que você tá, cara? Tô muito bem, obrigado. Pô, que vontade de realizar esse sonho, trazer você aqui na nossa mesa, entendeu? Deu certo. É, isso aí. Bom que a gente se conhece há pouco tempo. O Lincoln, ele veio de Toledo especificamente para estar no nosso podcast e é muito difícil, só para as pessoas que estão acompanhando o nosso episódio pela primeira vez, a gente grava em Cascavel, que é uma cidade no oeste do Paraná, e o Lincoln é de Toledo, que é a metrópole mais perto aqui, onde a gente foi buscar. E para chegar aqui tem muito trânsito, né? Muitos anéis viários, muitos contornos pelo meio. Dizem que Toledo é o melhor condomínio de Cascavel, né? Tá vendo? Tem um monte, entendeu? E Toledo é um deles. Adoro quando as pessoas concordam com o apresentador. Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Quem é o Lincoln na fila do pão? Conta pra gente. Quem é o Lincoln na fila do pão? Rápido. Eu ajudo negócios a crescer. Então, eu tenho aí 10 anos, quase 11 anos de experiência em consultoria de expansão de negócios e é o que a gente faz. Estamos indo para um próximo nível e eu eu falei para ele, já estou na iminência de começar a pensar em me aposentar. Opa! Que beleza! Quando o cara não tem nada branco e a careca é proposital, fala em aposentadoria porque tá indo bem. Né? Agora, quando ele tem barba e calvície é diferente. E aí, vamos para o nosso grande convidado da mesa. Como é que tá, cara? Diga pra gente aí. Quem é você na fila do pão? Sou o Bruno, sou assessor de investimentos, diretor da White Capital Investimentos, primeira escritório com bandeira Safra Invest aqui no oeste do Paraná. Tenho já 12 anos como assessor, comecei como consultor de finanças pessoais, já estou no mercado há 15 anos, já fui consultor do Sebrae. Então, assim como o Lincoln quer potencializar empresas, eu quero potencializar não só a empresa, mas o investidor pessoa física, ajudá-lo a chegar a atingir seus objetivos. Caraca, Lincoln. Ô, Caio. Eu sou o Bruno. Cara, é sério. Alguém tem que manter a seriedade nessa mesa. Bruno, se a gente não te fizer rir até o final... Exatamente. Não fizemos mal. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso trem, todo mundo aqui com termos em inglês, com noções. Pessoal, o episódio de hoje, eu convidei vocês aqui, né? A nossa produção fez toda essa energia para combinar as agendas, para a gente trazer esse tema, né? O Caio falou de paradigmas e eu sou o exemplo próprio de um paradigma ambulante, né? Com relação ao investimento, porque sou muito curioso, mas sou pouco disciplinado. E eu queria já começar esse nosso bate-papo dizendo por que vocês acham que hoje nós estamos falando de investimento nas empresas no sentido de ser algo diferente de há 20, 30 anos atrás? Por que hoje se fala de investimento, seja nas empresas, ou nas famílias, ou nas cooperativas, no mundo agro? Vamos começar pelo porquê. Por que falar de investimento hoje? O que mudou? Eu acredito que o principal fator que mudou todo o cenário de investimento, não só no Brasil como no mundo, é o fato da globalização. A gente tem uma economia mais pujante em relação ao mundo inteiro. Isso traz e faz com que a economia em si, porque eu brinco muito com o Ali, né? Que matemática você troca o sinal, você acerta a conta. Economia não tem como trocar sinal. Tirou de um lado, você coloca do outro, colocou de um lado, você vai ter que tirar de outro. Então, não tem como ser diferente disso.
E como a gente tinha antes um país que sofria com uma inflação totalmente descontrolada, na época que eu era pequeno, você ia no mercado... Década de 80, máquina de preço. Máquina de preço, você ia de manhã, era um preço, o açúcar, você voltava à tarde, já era outro preço completamente diferente. Com o mercado sendo mais maduro, isso daí vai estabilizando. E com essa estabilidade, você precisa achar outros diferenciais para potencializar o seu capital. Eu acho que esse é o principal fator, na minha opinião. Né? Olímpio, você acha que a evolução, como o Caio falou, a evolução da economia, ela é uma das turbinas do avião, mas tecnologia, informação, globalização pode ser uma outra turbina do avião? Eu acho que tecnologia, sim. As mídias sociais e a forma como a tecnologia veio, com que as pessoas saíram dos seus nichos, a gente abriu a cabeça. Você pensa, nossas conversas, você lá, tantos anos atrás, foi lá para São Paulo tentar a vida, tal. Então, hoje, isso é normal, entendeu? Naquele momento, meu Deus, o Minguini foi para lá. Hoje é uma coisa natural, você está ali, está aqui, está aqui. E eu acho que o que mais pegou mesmo é a transformação das pessoas. Eu acho que a necessidade da galera, o profissional, os profissionais, os líderes, os empresários. Eu sei porque eu tenho uma empresa há 11 anos de consultoria. Então, há 11 anos eu trabalho com consultorias de todos os níveis. E há 11 anos atrás, cara, você bate na porta do empresário, o empresário falava, plaga esse negócio, pô, para com isso, negócio você vai me ensinar? Pô, negócio de SWOT, vai pra fé. Falar de investimento pro cara 10, 11 anos atrás, alguns sabiam, poucos sabiam. Então, eu acho que duas coisas aconteceram. A democratização da informação, a democratização desse acesso e houve uma busca também. Hoje o empresário me busca. Hoje eu estava falando com um CEO de uma das maiores empresas da região oeste do Paraná, que ele tem 29 anos, cara. Caramba. De uma mega. E ele veio nos contratar para um processo de expansão e ele estava conversando com a gente. Um menino, cara. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu falei pra ele, cara, eu tô me senti velho. Mas o que é isso, cara? É um cara que tá buscando. Então, a busca mudou. Na minha concepção, sacou? A busca mudou. Hoje, pô, o cara tá investindo aqui, pô, quero saber como é que é. É importante investir em ações? Criptomoeda é bom, ruim? Porque o cara tá sendo bombardeado de informação aqui. Sim. O cara tem um cara investindo em criptomoeda. Será que isso é bom? Não sei se é bom, mas pô, deixa eu testar, deixa eu ver se é bom. Esse é o ponto. Eu acho que são duas coisas que pegaram. O acesso, muito maior à informação, e a busca. É legal isso porque a nossa sociedade, nós estamos vivendo um período celulocêntrico, né? Eu costumo dizer isso nas minhas aulas. O homem já foi heliocêntrico e hoje celulocêntrico. Coloca a mão entre o teu celular e o sol, você vai achar que é um eclipse. Né? Falo babando, você achar que é chuva de meteoro porque o cuspe está colando no teu celular. Inclusive tem chuva de meteoro essa noite. Ô Bruno, se a gente tem eu falei que ia falar umas coisas aleatórias no meio. Se a gente tem dois motores nesse avião, né? Que é a evolução, a mudança do cenário econômico, a conectividade, trazendo, uma certa forma, as pessoas para o jogo. Quem seria o crew? Quem seria o tripulante? Quem seriam os tripulantes dessa aeronave, na tua opinião? Para a gente estar falando de investimento hoje, de uma forma tão popular, que é uma mídia como o podcast, para empresários e para profissionais que consomem que precisam consumir esse algo mais. Puta, como é que eu vou para a minha próxima pesquisa? Né? Então ele vê isso daqui e fala, deixa eu pesquisar isso, que isso pode trazer mais um pouquinho. Quem seria a tripulação desse voo, na tua opinião? Eu acho que vários fatores foram citados, mas com a internet, primeiro, em 94, a estabilização do Plano Real, como deu acesso a você fazer planejamento. Sim. Nem era possível planejar no país, né? Exato. Daí, depois de 94, a internet, depois de 2000, começou o home broker. Então, a pessoa começa a ter curiosidade e ver que existe a possibilidade dela e que ganhar dinheiro com os investimentos. Primeiro na Bolsa, anteriormente foi só a Bolsa que abriu, depois começaram a ver as plataformas de renda fixa e hoje tem tudo isso aberto. Então ela começa a ver a possibilidade que não é mais uma coisa de Wall Street, não é uma coisa só da Bovespa, só os engravatados em São Paulo, e eu posso da minha casa também ali, como eu clico de alguns botões, como se fosse tão simples assim, né? Também ganhar dinheiro. Então acho que tem essa questão da informação e a informação não só de internet como literatura.
15 anos atrás, praticamente não existia literatura no Brasil de mercado. Né? Mesmo os livros de trade, que são os mais consumidos, só existia em inglês, não tinha em português. Era muito raro conseguir, não existia essa abundância de PDFs também, você não tinha como baixar, então você tinha que ter alguém que tinha uma aula de alguém lá fora, você já tinha que ter a dificuldade da língua, conhecer alguém que conhecia. Então, assim, tudo era muito mais difícil. Depois foi feita, então, essa abertura, trouxe os home brokers, trouxe as corretoras, que começaram a desmistificar esse mercado, trazer para uma linguagem. Mas já é matemática, matemática eu não gosto, porque lá a professora do 2º grau fez... Sim. Então, se dinheiro é matemática, você já não gostava do negócio. Matemática não gosta por... Daí você começa vieram as corretoras tirando esse economês, né, sem falar de parte de finanças, falando simples. Veio no Brasil, acho que a figura do Gustavo Cerbasi foi muito importante, que começou a criar os livros de finanças pessoais, falando para as pessoas como se planejar, é possível, uma planilha simples. Né? Hoje tem diversos gurus, influencers sobre finanças pessoais, então, mas o Cerbasi foi assim, acho que o primeiro no Brasil. Tem uma leva, né? O Cerbasi no financeiro, o Gabriel Goff no motivacional, teve várias pessoas que se destacaram. Mas surgindo assim pós-2000, né? Então acho que não tem como apontar, foi isso. Eu acho uma conjuntura pós-internet, pós-acesso à internet, que daí começou a inundar. E a pessoa justamente vê isso. Não é mais uma coisa inalcançável. Não é, de novo, isso não é uma coisa só de Wall Street, não é só os caras de limusine, não é mais só para os grandes. Eu posso sim, dentro de um planejamento, ter minhas economias, fazendo rendê-las melhor. Então, eu acho que são vários fatores. Tem um fator, só não querendo entrar, tem um fator interessante disso, que eu falo, vou trazer para o meu mundo, né, que é o mundo empresarial, que eu lido com, ao longo do tempo, já passaram de 700 empresas, cara, a gente já tem aí, Então, assim, o que acontece mesmo, na minha visão, eu acho que é uma questão histórica que ele citou ali, plano real, eu vou até um pouco além. O Brasil veio muitos anos fechado. Muitos anos fechado. Muitos anos. Então, se você pegar início da década de 90, abertura, o Plano Real em 93, 92, 93, 94. Então, tem todo um processo ali de fechamento. E isso, fechamento cultural. Então, quando ele estava falando, eu estava pensando na questão cultural mesmo. Existe um questionamento cultural da profissional. E eu estou a afirmar, com todo amor do mundo, mas a verdade é essa, a profissionalização nas empresas veio mesmo pesado nos últimos 5 anos, cara. Tá? Pesado nos últimos 5 anos. Então, eu tô falando do interior, tá? Na capital é diferente. Sim, mas nós estamos no interior. Vamos citar a nossa realidade. Sim. Que é muito mais palpável. Porque você tem meia dúzia de capitais no país. Isso. Né? 24, que tá à frente, e né? 5 mil municípios do interior. Então, é muito mais realidade o que nós estamos falando aqui. Muito mais. Do que citar a Faria Lima. Isso, né? Exatamente. Então, o que acontece? O empresário do interior, ele se profissionalizou mesmo há muito pouco tempo. Perdão, eu vou usar outra palavra. Ele está se profissionalizando mais nos últimos 5 anos. Sabe por quê? É uma coisa que a gente discutia há 5 anos atrás, que era a sucessão familiar. Então, o que acontece? Então, o que ele disse tem toda a lógica, porque essa profissionalização que começou a vir, que começou a surgir, sobre pensar em investimento. Pô, eu tenho que ter um investimento para poder dar segurança ao meu negócio. Pô, isso é legal. Isso é pouco tempo, cara. Sim, você falou em sucessão, uma coisa interessante. Também não havia necessidade de se pensar nisso. Na parte de investimentos. O INSS garantia, o governo garantia, tinha alguma forma que você tinha alguma garantia que você ia se aposentar. E a partir de 2000 começou a perceber assim, opa, essa conta não fecha. Se eu não fizer nada, não existe mais garantia. Então também foi uma mola propulsora da pessoa buscar algo, porque se eu não fizer por mim, não tem mais quem vai fazer. Tem mais. Essa semana passada eu vi um negócio muito legal de um líder setorial lá de São Paulo. Vira e mexe, a gente conversa, ele falou assim, ele me mandou uma fala que ele fez com o filho, de 16 anos. Pela primeira vez na história, nós temos 5 gerações coexistindo. Isso. Não tinham 5 gerações. E ele falou que em alguns anos a gente vai ter até 7 gerações coexistindo. Então, você fala do INSS, você fala da necessidade de mudança de investimento, o foco, para manter todas essas preocupações. Mas antes de ir na pessoa física, eu queria trazer mais um pouco sobre a pessoa jurídica, porque quando a gente fala de linhas, eu não vou chamar assim, não é linha de crédito, mas opções e opções também é uma palavra que gera dúvida entendimento. Você vai opções, você vai ir para onde? Para qual caminho que você está indo? Quando você abre um app e tem lá 200 coisas que você pode fazer com o seu dinheiro, quando o empresário faz esse mesmo movimento,
O que a gente poderia recomendar? Não quero trazer aqui dicas. Ah, não, faz o seguinte, CBD, Petro... Não é isso. Mas qual é o mindset que o empresário tem que ter? Qual é a mentalidade que o empresário tem que ter quando ele busca soluções? Seja para quem está precisando de dinheiro, seja para quem está sobrando, não, né? Mas fazendo um movimento de dinheiro. Porque uma frase... Por que eu estou tentando provocar essa pergunta? Uma frase que eu ouvi esse tempo atrás, quando eu estava falando na criação de um produto lá dentro da Eucard, que era o Eucard Empreendedor, foi assim: Ale, hoje em dia você consegue fazer dinheiro com dinheiro, por causa das opções ou das possibilidades e critérios de investimento que existem. Então eu queria ouvir um pouco de você, assim, se isso faz parte da realidade de vocês, ou se não, você fugiu, não é por aí, como é que vocês veem isso? Bom, deixa eu falar. A primeira coisa, assim, ó, como consultor de empresas, dentro de um negócio, você tem, rapidamente, mas assim, você tem 3 pontos: expansão, controle e operação. Todo negócio é assim. Então, para a expansão do negócio, você tem as suas marketing, comercial, estrutura de estratégia, mercado, tal. Controle é onde você vai assegurar seu financeiro, contadoria, processos, dinheiro, o que fazer com ele, investimento, orçamento e operação. Operação é o core do negócio. Tá. Então, para o nível de controle, é onde colocar dinheiro. Por exemplo, onde eu vou investir no meu marketing, onde eu vou investir no meu comercial, onde eu vou investir, o quanto eu vou investir, o quanto... Porque, assim, qual que é o melhor negócio para você investir? É o seu negócio. Estou falando de empresa aqui, tá? Cara, não tem... Eu, ao longo dos anos como empresário, já fui dono de software, empresa de software, sou dono de uma empresa de investimento fora do Brasil, sou dono da Beta, tudo mais. Cara, como é o meu negócio? É o meu negócio, claro. Porém, não, antes disso, se para você investir bem, você tem que investir no seu negócio bem. Então você tem que ter um consultor ali, concorda? Um consultor não, um gestor que controle o seu dinheiro dali. Agora, o dinheiro é estratégico. Então, uma parte da grana, para você fazer render o seu negócio e fazer esse dinheiro... Cara, tem empresas que giram, eu trabalho com empresas que giram 300 milhões em ativos, em dinheiro parado, que fica no seu caixa girando médio, 300 milhões mês. Entendeu o que eu estou dizendo? 200, 100 milhões, 50 milhões, que está ali. Pô, se um cara desse não tem uma estratégia, um cara como esse daqui, entendeu? Para fazer esses 50 milhões que fica ali nesse bolsão, girar e fazer disso grana e rentabilidade para o seu DRE, para sua rentabilidade. Porra, então você precisa interno e você precisa de um cara como esse. Um consultor como esse que vai falar: meu irmão, ó, tá aqui, ó, minha empresa, o giro da minha empresa é média X, eu tenho uma média de dinheiro aqui parado ou girando em média aqui, o que eu faço com isso? Vai para um Bruno. Então você precisa de Primeira dica que eu falo, eu não estou brincando, não é porque ele está aqui, mas a primeira coisa que eu falo é: você tem que ter um cara, um gestor de investimentos, isso é básico. Entendeu? Eu lido com empresas do agronegócio que tem empresas coligadas como a dele, entendeu? Que ficam assim, ó, cara, tá aqui a grana, o que a gente pode fazer? Aqui, ó, vende aqui, coloca aqui, bota para cá, porque não tá falando de 100 reais, 200 reais, tá falando de 5 milhões, sim, 10 milhões, sim. 100 milhões, entendeu? Tenho para menos, mas tenho para mais. Tenho para mais, mas mesmo que você tenha 10 mil, 15 mil de giro, 50 mil, 100 mil de giro, vamos dizer ali, entendeu o que eu tô dizendo? O que você pode fazer? Ou, como ele falou anteriormente no off, que ele disse ali, pô, eu tenho vale a pena ou não vale a pena fazer um recebível? Pô, vamos pensar? Vamos avaliar financeiro, sabe qual que eu estou dizendo? Pô, vamos avaliar. Quanto você paga? Mas o juro é alto. Mas quanto o juro? Alto quanto? Alto efetivamente, entendeu? Alto em relação ao Como é que você atrai isso, Caio? Como é que você torna atrativo isso? Eu acho que o grande ponto é o empresário ou qualquer pessoa entender que o dinheiro ele é finito. Ele é limitado. Independente se você tem 100, 300, 400, 500 milhões, ele é limitado. E o que você faz com ele te limita mais ou te alavanca mais. Então, o grande lance é você saber se alavancar. É você colocar isso de forma saudável dentro do seu negócio, fazer com que esse negócio gire de tal forma que o seu dinheiro vai ser seu melhor funcionário. Porque ele vai trabalhar 24 horas por dia para você, ele vai trabalhar 24 horas por dia com você, e você, em determinado momento, você não vai precisar mais pensar aonde ou porquê, eu vou fazer tal coisa. Você simplesmente vai olhar números e ajustar esses números. A partir do momento que você chega num ponto de ajuste de percentuais, cara, eu acho que esse é
é o principal que o empresário deve buscar. E como que ele faz isso? Conhecendo o próprio negócio. Se ele não conhecer primeiro o próprio negócio, ele não sabe o que ele vai ou para onde ele vai andar, né? Então, acho que o primeiro passo de uma caminhada é você ir para onde o seu negócio quer ir. Eu tenho que ter certo e claro de onde o meu negócio vai. E aí você fazer a seguinte pergunta. Tá, eu vou tomar capital. Eu posso tomar capital através de um empréstimo ou eu posso antecipar coisas que eu tenho para receber no futuro. E um dos principais pilares é você entender qual que é a taxa dessa antecipação e qual a taxa de juros que você vai pagar lá no banco. Não só isso. A gente tem no mercado como um todo grandes opções de emissões de novas dívidas. Como que você emite uma dívida pô, eu estou fazendo uma dívida e vou ganhar mais dinheiro? Sim, porque daí você vai colocar isso daí no seu fluxo de caixa amanhã, né? E é isso que acelera os negócios. Você conseguir girar esse capital dentro da sua empresa o mais rápido possível. Entendi. É girar a um preço baixo e muito rápido, que é o que acho que o Lincoln trouxe. Ô, Bruno, complementa pra gente, complementa essa fala do Caio. Eu queria ouvir um pouco sobre as objeções, porque o Lincoln falou de taxa, o Caio falou de taxa. Talvez isso pode ser tanto objeção quanto convidativo. Como é que funciona? Eu queria que você complementasse essa fala também trazendo um pouco dessa quebra de objeções, porque, só para um parênteses aqui, tem uma fintech que já foi vendida, que chamava Grão. Vocês já ouviram falar? O Grão foi umas mulheres que desenvolveram que era para atrair investidor da aposentadoria, os senhores, o pessoal assim bem destecnologizado. É um termo ótimo que Caetano me ensinou, então que eu vou usar aqui. E a Grão deu tão certo que foi vendida. Foi uma fintech que foi vendida. E eu tenho muito claro na minha cabeça o case da Grão para quebrar as objeções. Então, queria que você também trouxesse, complementar para a gente, mas traz um pouco sobre a quebra de objeção. Como é que vocês trabalham essa quebra de objeção? Ou você só trabalha com quem já está nessa? Não, a objeção do empresário, com a dificuldade dele. Isso. Eu concordo com o Lincoln que ele falou. A assessoria, na minha visão, o empresário deve ter sempre 3 parceiros, que é o contador, o advogado e o consultor financeiro. Concordo. Que é o que o americano tem. Seja a pessoa física ou na jurídica, ele tem o contador, o advogado e o advisor dele. Porque são as pessoas que vão... eu sei para onde que a minha empresa quer ir, mas quem são as pessoas que podem me ajudar a chegar lá? Vou te contar um case de sucesso que eu tive. Só ajustando o fluxo de caixa, esse dinheiro de caixa que sobra do empresário, eu consegui fazer com que ele pagasse o 13º da folha. Viu? Caraca. Sem grandes milagres, mas é pegar esse dinheiro que está parado na aplicação automática, que bagunça o extrato, que o financeiro fica louco, que entra e sai dinheiro todo dia. Você joga na aplicação melhor, quanto vai vencer de 30 dias? Então vamos pegar um CDB de 30 dias, um de 60, um de 90, casar os fluxos, organizar o financeiro junto com o financeiro dele. Então é mais um parceiro. Empresas, desculpa, só para complementar, só levantar a bola, como o Miguel faz. Empresas que trabalham dolarizadas, que trabalham com câmbio, por exemplo, né? Ou seja, que trabalham com necessidade de venda para fora do país, ou seja, com exportação e importação. Cara, tem empresas, eu tenho empresas que eu trabalho que trabalham absurdamente, entendeu? Nessa questão. Contrato a termo, ação, derivativo e tudo mais, só para se blindar do que pode acontecer com a moeda, das variações da moeda. Então, porra, meu velho, tem um mundo dele aqui, é um mundo gigante. Caso Perdigão, né? No caso foi especulativo, quis ganhar com a queda. Mas foi um caso de moeda, tinha travado o dólar, não estava exposto, não tinha... Sadia, não, eu ia jogar essa polêmica, né? Porque você estava lembrando o caso da Sadia, né? Que a Perdigão comprou. Eu falei que a Perdigão comprou. Uma vez eu ouvi de lá de dentro, né? Algumas pessoas começaram a inverter o core da empresa. Tipo, vamos fazer isso aqui, e esqueceram que a empresa era uma empresa de proteína, né? Esse é meu medo. De alimentação. Sim. Como é que pô, você falou exatamente o que eu queria ouvir, esse é o meu medo. Como é que vocês veem dentro de uma conversa com o empresário esse ponto de equilíbrio? Onde é que você diz, opa, não suba o sapateiro além das sandálias, fica aqui, queridão. Como é que você... Várias empresas, acontece um pouco isso quando você tem capital aberto. Porque daí você quer inflar... No caso da Sadia foi isso. Quis inflar o balanço para ficar bonito para os acionistas. Fala inclusive do Jack Welch, da GE, que foi a mesma coisa. Que hoje a GE é mais financeira do que produtos de invenção que ao longo de toda a sua história, né? Então, é mais comum você ver isso
quando a empresa ela tem que prestar conta a acionistas. Então, acaba meio se perdendo. Se eu fizer usar o mercado financeiro para criar uma conta maior, eu posso realmente deixar mais bonito, minhas ações vão subir, eu vou estar mais bonito na foto. Eu acho que para o empresário aqui de limitada, ele sabe muito bem o que ele fez, né? Para que ele está ali, qual que é o objetivo da empresa dele, sabe qual que é o core. O core dele. Ele sabe que o dinheiro dele que a empresa dele é o que dá dinheiro. Como eu falei antes, o melhor investimento é a empresa do cara. Se você perder isso, você ferrou. Não tem, né? Acho que o ponto que o Bruno trouxe é a maior relevância que existe, né? Quando a gente vai para uma SA, um capital aberto, SA de capital aberto, né? Hoje a gente tem uma SA dentro do grupo, né? Uma SA de capital fechado, mas quando a gente tem uma SA de capital aberto e você vai para mercado, você tem que saber para onde você está indo. Existem grandes empresas no mercado hoje, e eu sou fãzaço, por exemplo, de uma Klabin, da VEG, por exemplo. VEG é coisas, né? O compliance que essas empresas imprimiram são exemplos mundiais, né? Para serem replicados no mundo. Diferente de, trazendo uma polêmica já, né? Uma Americanas da vida, né? Eu achei que não podia falar. Estava citando aqui, né? Mas assim, não a empresa em si, né? Nada contra a empresa, mas como o fato em si, né? O que a gente tem que olhar é o case do fato, né? Putz, erramos aqui, aí, vamos... Eu acho que a gente tem que replicar coisas boas dentro do mercado, né? E a gente vê dentro do mercado que hoje a Angels faz parte, quando a gente olha, por exemplo, antecipação de recebíveis e alavancagem de empresas, puxando um pouco a sardinha, o fogo, né? Do lado da minha costela aqui. Quando você... Sardinha, fogo e costela. Puta churrasco ruim, né, cara? Você deixar a costela com gosto de português, peixe. Opa! Sim. Mas... O boi de Portugal vem da onde? Vem do mar. Beleza. Costela de sardinha. Costela de sardinha. Isso. Bandaqui, tambaqui. Tambaqui, tambaqui, tambalá, Mas quando você pensa em alavancagem de empresas, perdi até o... Esse é o objetivo. Por isso que eu faço parte dessa mesa. Mas então uma objeção, voltando na pergunta anterior, a objeção, fazer uma dívida para crescer. Mas eu sempre ouvi que dívida é ruim. Esse é um problema. Como que eu vou criar dívida? Exato. Não posso ter dívida. Meu pai me ensinou que eu tenho que pagar tudo à vista. Isso. Que fazia parte de um cenário pré-real. Você tinha que pagar à vista, tinha que juntar, porque se você esperasse para a semana que vem, não dava mais. Então, hoje, você pensar, vamos tomar uma dívida, mas que faz sentido que eu vou pagar menos do que eu vou poder crescer. Eu vou fazer uma pergunta para o especialista aqui. Quantos por cento dos brasileiros ainda investem em poupança? Você tem ideia desse número? Não. Eu sei que são enormes. Muitos, é enorme. A gente fez um levantamento na região aqui, uma vez era tipo 6 bi em poupança, aqui na região. Deixa eu só pegar a intenção, porque essa informação ela não é sobre ela, é sobre outra informação. Se você está no Brasil, no mundo, onde existe uma quantidade de opções para você investir muito melhores, e existe uma quantidade absurda em poupança, existe uma gigante oportunidade. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas ainda estão, como ele disse, não, cara, eu prefiro a vista, aqui, ó, no fio do bigode. Não, show, maravilha, mas, entendeu? Isso quer dizer o seguinte, quantos ainda não usam isso? Quantos ainda o cara tem, mas isso é endividamento, eu vou me ferrar. Não, meu irmão, é estratégia, cara. Isso é estratégia. É isso que a gente faz nas empresas. Por exemplo, eu tô aqui agora, eu tô como o cara das empresas aqui, né? Eu senti que eu tô nessa. Essa é a ideia. Então, a empresário, ele cresce com capital próprio ou de terceiros? Próprio, cara. Esse é o problema. Ele tem, muitos dele cresce com capital próprio. Ele prefere morrer, muitas vezes sozinho, porque o brasileiro não tem a cultura do capital de terceiro. Esse é o tem fato. Medo, cara. A hora que a gente fez o levantamento para criar a Angels, e a gente viu que, vou falar numa economia totalmente estabilizada como a americana, 240% das empresas dos Estados Unidos se alavancam. 244%. Quando você faz aquela comparação do poder de alavancagem ou o volume de alavancagem em relação ao PIB, a gente tem 240% acima do PIB americano, que já é uma enormidade. Então, você imagina o quanto essas empresas se alavancam. A hora que a gente chega no Brasil, esse número é 70%.
As empresas que se alavancam são 70%. E aí, se você pensar que dentro da Bolsa de Valores, 80% do volume está em 5 empresas, você fala, cara... Mas para mim, eu sei que você vai falar um negócio foda, mas eu só pegando... Eu sei que é porque ele levantou para chutar. Também. Ele levantou para chutar. Ele levantou para chutar. E aí eu vou dar uma levantada para ele chutar. Eu tô na fila. Que assim, ó, o problema principal... Eu xingo muito, desculpa até... Meus queridos, vou ter que cortar e depois eu falo... É que eu vivo no mundo empresarial, é tudo... Mas só pegando o teu gancho, o que acontece é o seguinte, ó. O drama é que o cara... Ele perguntou, por que o cara... Pô, mas por que as empresas estão endividadas? Porque elas se endividam mal. Esse é o drama. Por uma falta de conhecimento de investimento, por não entender, não ter um cara desse do lado, não ter uma empresa dessa como do lado, o que acontece? O cara vai até as últimas com o próprio bolso. Aí ele não aguenta, ele faz o quê? Ele tem que pagar conta, ele tem que pagar salário. Aí ele faz o quê? Aí ele empresta. Aí ele empresta um juro desgraçado. E aí ele se enrola, falar outra palavra, entendeu o que eu tô dizendo? Eu sei que eu tô... Porque eu vivo isso como consultor de negócios. Esse é meu drama. Quando você respondeu com o dinheiro dele, aí eu falei, pera, não, tem sentido. Porque eu dei uma aula esse tempo atrás para uma cooperativa, acho que foi na Cocamara, na Integrada, com o pessoal da soja, né? E aí a gente falando de investimento e tal, porque pediram para eu trazer uma fala de investimento, e aí os caras falaram assim, professor, quem tem grana investe com o dinheiro do banco. Não coloca o dele no jogo, mas nós temos que usar o nosso, porque nem nome para ir no banco a gente tem. Aí, então eu queria juntar com o que o Link dizei e devolver para ele. Você viu que a bola... A Duque, né? Devolve para ele lá, cara. Não, você falou de que as empresas estão alavancadas. A pessoa física alavancada nos Estados Unidos. Sim. Você pega as hipotecas, né, deles, são de 50 anos. Cartão de crédito, 50% das pessoas não pagam o cartão em dia. Só pagam mínimo ou parte do cartão, porque lá os juros é muito baixo. Agora subiu, o tipo de previdência americana já é alavancada. Né? Então, a cultura americana funciona na alavancagem. Ele compra o carro, ele compra a casa, ele faz as compras. Às vezes você compra para começar a pagar daqui a 1 ano no cartão de crédito ainda. Então achei que não tinha isso lá não, cara. Tem, absurdo. Eu podia. O Shopaholic, ele funciona assim, se alavancando, né? Ele compra um cartão para pagar o outro. Se você entrar por essa porta, a gente não sai. Porque o americano, então, um grande amigo meu que fez MBA comigo na Europa, ele foi morar em Miami. Ele foi CEO de uma empresa lá, uma empresa americana. E ele chegou com um salário pica, bom, né? E ele chegou e falou, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro e tudo mais. Os caras falaram, show de bola, então tá aqui o carro, em X parcela. Ele, não, eu vou comprar. Ele falou, não, mas por quê? Você tá louco? Vai se descapitalizar. Perdeu o juízo? Não. Ele tinha uma parcela, ele pagava a casa, ele pagava a hipoteca da casa. É um modelo americano, é uma sacada absolutamente diferente, entendeu? É um modelo diferente. Que é uma coisa que virou cultural, pra gente não. Por isso que agora tá estourando lá, porque a taxa de juros cresceu absurdamente né, lá. Mas voltando para cá, na minha concepção, eu acho que é um pouco isso, essa falta de... Você que falou da matemática? Foi o Caio. Não, matemática e economia. Você falou, mas que a galera não vai bem na matemática. Professora de matemática. O brasileiro não gosta de matemática. E a matemática, ela foi, de alguma maneira, ela foi mal introduzida na nossa base educacional. Falando da nossa geração, não sei como era antes. E isso fez com que existe uma geração de gente que não lida bem com grana. Sacou o que eu tô dizendo? E essa não lida bem mesmo. Não lida bem com não juro. Me diga. Sério? Na minha uma pesquisa muito... Na minha geração também tem o mesmo problema. Na minha geração, o mesmo problema. É mais novo, entendeu? E por não lidar bem, garoto, ele é novinho, ele só tem cara de velho, ele é novinho. E por não lidar bem com grana, pode falar. Não, por exemplo, eu lembro de um professor falar de matemática, falar assim, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas você tem que aprender. Professor Rubens, é que eu vou gostar? Colégio La Salle, professor Rubens, ele fez uma tese de doutorado quando eu estava no primeiro colegial, que era por que alunos do primeiro colegial não aprendem matemática? Era a tese de doutorado dele. Eu lembro até hoje isso aí, cara. E o que acontece? Isso transportou para uma geração e para de empresários, seja lá qual for, uma galera que lida mal. E lida mal com juros, lida mal com essa... Então o cara fala assim, cara, X% eu não vou me endividar, é muito caro. Aí você fala, então, beleza, irmão, mas quanto você tem de grana aqui? X. Se você colocar nesse fundo aqui e tal, você vai ganhar quanto? Tanto. Então, pra que você vai fazer isso aqui? Não, mas é de... Não, meu irmão. Entendeu? Mas é por quê? Porque lida mal. Tem uma questão cultural envolvida e lida mal com grana. Não faz conta. E essa conta, por isso que eu falei,
o brasileiro se endivida mal porque ele se endivida no fim da corda. Ele deveria se endividar no início. Ele se endivida quando ele tá aqui. Aí ele faz o quê? Ele vai, e aí, meu irmão, banco, eu trabalhei em banco. Qualquer coisa. Também. O banco fala, ô, bebê, senta aqui comigo. Vem cá, faça um carinho em você. Porque o cara que precisa, aí foi. Entendeu? É a mesma coisa, fazendo uma analogia bem esdrúxula, mas... Só um pouquinho, Caio, não esquece, eu já te Não, teve uma vez. beleza. Tá frio? Eu tô morrendo de frio. Dá um tequinho nesse ar, pelo amor de Deus. Eu tô olhando pro meu terno ali atrás. Eu falei pra você, né? Mantém. É aquele negócio assim, ó, o cara procurar emprego empregado e ele procurar emprego desempregado. Vender carro precisando de dinheiro. Vender carro, casa, precisando de dinheiro. E o brasileiro é campeão mundial de fazer isso. A gente, o Bruno tá aqui, não vai me deixar mentir sozinho. Mas o brasileiro é campeão de vender na baixa, né? Vende tudo que tem, né? Despencou a ação. O cara vai e vende. A ação volta a subir, ele fala, não, agora eu vou comprar. Aí compra lá em cima. O gringo entra no nosso mercado e faz completamente o contrário. Fala, tá baratinho, vou entrar. Aí entra. A hora que sobe, ele sai fora. E o brasileiro vive fazendo o contrário. Eu tenho assim, eu já tenho uma pergunta para o Bruno em relação a isso. cases. Existe uma questão, a conotação, você lida com bastante investimento, propriamente dito. Existe uma questão emocional nisso? Total. Ligada? Total. Fala pra gente a respeito disso. Na verdade, o Daniel Kahneman, que escreveu o livro Rápido e Devagar, é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. Ele fala isso, aquele homens econômicos que pega todas as informações racionais para tomar a melhor decisão. Isso não existe. O dinheiro é emocional. O dinheiro é totalmente emocional. Tanto que, você estava falando de dívida ruim, dívida boa, eu trago muito para o meu cliente, assim, como que você se sente mais tranquilo? Qual que é o teu sleeping point? Como que você dorme bem? Né? Até estava com tem um cliente que estão comprando apartamento. E se sobrar o dinheiro no mês, o que eu faço? Eu invisto ou quito a prestação? Financeiramente, quitar, investir nesse momento é mais interessante. Você pegou uma dívida mais barata antes da subida de juros. Como que você se sente melhor? Se eu quitar, eu me sinto melhor. Então, quita. Entendi. Cabeça e coração trocando de papéis e tentando tirar Pra mim, não, põe aqui que pra mim será melhor. Pô, mais dinheiro pra investir. Lógico, né? Mas assim, a minha visão pro meu cliente, como que você se sente melhor? Mesmo sabendo, na aplicação você ganharia mais, mas como que você dorme melhor? Então tem esse toque... Cara... Tem uma humanização do processo. Eu vou fazendo umas curvas, vocês vão falando, eu vou fazendo umas curvas pra minha experiência pessoal que não é exemplo pra nada. Mas, por exemplo, os caras falam, criptomoeda, investimento, beleza. Fui lá no Invest, que na época era Easy Invest. Aí você começa a olhar. E eu, na época, o Irani, que é uma rede de supermercados aqui, ele é muito parceiro da Eucard, né? Em várias coisas. E aí eu tô ali mexendo. Aí tinha uma ação lá que chamava Rani 3, que é de celulose, né? Rani 3. Rani 3. E eu, deve ser Irani, cara. Vamos investir no brother. Pau! Lá, foi. E fiquei. Aí ele deu uma diminuída. Mas e agora? Agora espera. Como espera? Você não me entende, cara. Você não sabe quem eu sou aqui dentro. Você não sabe quantos de mim estão me culpando por ter feito esse movimento. E aí começou a hora que eu coloquei lá o gatilho para venda, com, sei lá, ganhei R$35, sei lá. Beleza, vendeu sozinho. Aí eu fui descobrir que o mundo está investindo no papel. E chegou para mim por acaso, eu estava montando uma aula sobre a estratégia de mercado. Chegou lá um relatório sobre o ESG, né? E as empresas que estão investindo no reciclado. E o papelão como top da lista. E quem era o top da lista? O TRAL do Rani 3. E as ações nunca estiveram tão em alta. Eu queria morder o meu telefone, né, cara? Por não entender nada. E aí a gente vê assim, essa é a entrada. Essa foi a minha entrada. Hoje eu tô na seguinte situação, R$230 de criptomoeda. Eu achei que ele ia fazer esse pau e ia começar a mandar. Eu represento a massa, entendeu? A maioria dos nossos internautas. É diferente de vocês. Nossa, mas aí, vamos lá. É muito antigo, mas vai. Eu tenho a idade de ser internauta, mas tudo bem. E aí o que acontece? Vai 245 Bitcoin, vende 15. Aí fica 230, vai 250, vende 15. A maior parte do tempo estava olhando eu aqui, tentando dar uma grande notícia para você, mas está em 210, então agora não adianta vender nada. Mas como é que essa quebra de paradigma... O Caio abriu o nosso podcast falando em paradigmas. Como é que é essa quebra de paradigma para vocês? Como é que você está na frente de um empresário e ele toca no assunto e ele te traz essa dor?
que eu tô trazendo aqui. Não, mas eu já fiz. Aí, o que você fez? Não, eu fui no Nubank e coloquei R$200 em criptomoedas. Você está comprando uma debenture, você nem está comprando o próprio Bitcoin. Mas e como é que é essa quebra de paradigma? Como é que o cara, na tua frente, a gente falou de objeções antes, mas como é que é esse papo para o empresário? Ele tem que começar a ver um vídeo? Ele tem que ir num evento? Teve a Crypto Rio Show agora lá no Rio de Janeiro. Como é que vocês sugerem para fazer essa jornada desse profissional ou da pessoa física, por exemplo? Traçando um paralelo com uma empresa. Quando o empresário vai fazer, estou com uma ideia, vou abrir uma empresa. Para que eu vou fazer? Quero investir. Então, o que você fez, na verdade, não foi um investimento. Foi uma brincadeira. Isso. Então, o que eu vi na minha carreira é assim, poucas pessoas vão na bolsa para ganhar dinheiro. Só uma pausa. Quando você vai em cadeia nacional e fala que eu peguei 200 conto e fiz uma brincadeira, se minha mulher estiver assistindo, ela vai dizer, você tá brincando com o dinheiro da família, rapaz. Você é um brincalhão. Muitas pessoas brincam com o dinheiro da família. Você assistiu o filme do Eike Batista? Não. Que o cara chega pra esposa e fala, nossa chance, cara. Aquilo dá um... Eu vou pegar só um gancho, vou fazer uma... Quebrei na fala, mas foi mal. Não, eu vou fazer uma metáfora do que ele falou versus o que você falou. Sabe o que é mais nosso mundo? Sabe o botão de turbinar no Instagram? Você fez a mesma coisa. Você botou um dinheiro ali, tocou-lhe pau, você não sabe para quem vai, o pau vai quebrar. É a mesma coisa com ele. O que você chegou assim, você abriu o aplicativo, porque hoje é muito fácil abrir um aplicativo, abrir as contas, em 5 minutos aberta a conta, manda dinheiro, faz um pix para tua conta, tá resolvido. Olhou lá, existe uma ação, você nem sabia qual era, e você comprou, com a expectativa que subisse. O que você fez? Você foi num skate shop, comprou um skate, foi para uma pista, botou no pé e se jogou. E dropou. Foi exatamente igual. É isso aí. Mas não caí tão caidadamente. Por sorte, você foi num quarter, depois subiu e você conseguiu sair do outro lado. Só não deu Mas você podia ter ficado lá embaixo. Podia. E como é que a gente... eu gosto da forma leve com que a gente leva a conversa. Mas essa conversa aqui para o cliente de vocês não funciona. Não. Principalmente quando a gente fala de endividamento para alavancar operações. Cara, é muito difícil você trocar o mindset do empresário se você não trocar o mindset da população. E aí a gente vai entrar numa discussão que eu acho que caberia horas e horas de discussão de, a gente precisa ir para o básico. Eu tentei por diversas vezes, e aí fica, né, para quem estiver ouvindo, tentei por diversas vezes entrar em diversos colégios em Cascavel, de forma gratuita, para dar aula de investimento para criança, e sempre tive objeção de todos os diretores. Ninguém abraçou a ideia de você ter uma educação financeira. E é algo que eu bato sempre, cara. Você sai falando do Bhaskara e você não sabe a diferença de CDI, Selic e inflação. Você entendeu a fala? O cara não sabe juro. O cara não sabe juro simples. Essa fala, cara, essa fala do Caio, ela é um murro no queixo de muito diretor de escola. Porque você sai do terceiro colegial estudando Bhaskara. Cara, o que é uma raiz quadrada de 144 é 12. Eba, e aí? E você não sabe, sabendo a diferença de CDB e CDI. O que é tesouro direto? Grau. Eu já dei muita palestra em faculdade. Terceiro grau, vai. Eu falo assim, medicina, odonto, advogados, não sabem. Não tem cara. isso na faculdade. Não sabe. A gente não sabe, né, na escola, né? A gente não sabe dentro de casa. É a brincadeira que eu fiz com o pai do Ali. Pô, e aí, o que você fez? Tabu financeiro. Tabu financeiro. É pior do que falar de sexo. É falar de finanças dentro de famílias. Cara, bom, você está dentro de um escritório de investimento, eu também estou, então você vê empresários às vezes chegando e fazendo blindagem patrimonial dele. Não da família. Então, é doido, cara, você pensar nisso. Mas eu acho que tudo isso é a mudança da chave do mindset, não do empresário em si. Porque antes do empresário tem um cidadão ali. É você mudar a cabeça do cidadão.
E, cara, esse é o maior desafio que eu acho que a gente tem como brasileiro, que isso desencadeia um outro mundo. Assim como a gente teve, né, o exemplo aí de, 94 a gente teve a estabilização do Plano Real, a nossa estabilização de conseguir fazer um planejamento financeiro a partir daquele momento. 2000, a gente ter abertura de home broker e ser fácil você ir para uma corretora de valores e começar a brincar. Você tem isso. Um pouco mais atrás e durante esse processo, você ter muito mais gente dentro do Brasil falando inglês e conseguindo ir e pesquisar autores internacionais. E aí a pandemia vem e acelera tudo isso, porque daí esses caras estão com um microfone, com um podcast, com um canal, falando para a população em geral, de que, eu acho que tem que mais que falar mesmo. Fazer dívida nem sempre é ruim. Fazer dívida ruim é péssimo. Assim como qualquer coisa ruim, você... né? Então, assim, se você fizer um exercício errado, vai te dar dor. Se você comer errado, você vai engordar. Né? Então, se você fizer mal com o seu dinheiro, você vai ficar pobre, cara. Então, assim, eu acho que o principal ponto é a gente trocar a mentalidade das pessoas de maneira geral. De como o dinheiro acho que, se eu não me engano, foi o Napoleão Hill que falava, né? Ou, enfim, alguma coisa bíblica aí, enfim, algum autor no meio desses mundos aí. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão, né? Se você ficar... Nossa, ferrado. Né? Se você ficar legal isso. Cara. E eu acho que a gente tem chega num momento onde a gente tem o conteúdo bom, o conteúdo ruim, o conteúdo mais ou menos. Esse nosso podcast, ele não tem como missão ser um norteador, né? A regra do cara. Mas ele é para estimular a curiosidade. Eu acho que esse é o ponto. Acho que vocês... A pergunta que tu fez sobre antes, só respondendo ela, você pergunta, a que serve uma conversa como essa? Na minha visão, serve para colocar uma pulga atrás da orelha do empresário. E o próximo passo, Lincoln? Tipo assim, que conteúdo que ele tem que ficar atento, que tem caça-níquel pra caramba, né? Tem muito... Tem um camarada meu que postou um negócio esses dias e falou, quem disse que day trade não dá dinheiro? O meu colega me vendeu um carro bem mais barato do que está no mercado, porque ele precisa de dinheiro para cobrir o furo que ele tomou no day trade. Então, assim, qual é o conteúdo que o empresário ou o profissional tem que ficar atento para não ser conduzido para onde não é para ir? Tá, eu acho que antes de ele responder, que ele é mais técnico nisso, acho que a resposta dele é melhor para essa sua pergunta. Eu vou dar um passo atrás. Tá. Antes de qualquer coisa, é o seguinte, saia da ideia de fórmulas mágicas e de que você vai enriquecer investindo. Boa. Cara, não é essa vibe, cara. Investimento tem que ser de maneira inteligente, é uma estratégia. Entendeu? Eu acho que esse é o problema gigante dos empresários e de grandes caras que às vezes não têm esse acesso. O que te enriquece é o trabalho. Exato. Então você tem que entender isso, saca? Se você entendeu isso, a partir do momento que você fala, não, peraí, esse cara não tá aqui pra... Pô, o cara por que o cara vai pegar o meu dinheiro? Porque esse cara... Não, cara, não é isso. Eu tô aqui como eu vou plugar em você aqui dentro do teu negócio para você ter mais liquidez, para você ter uma capacidade de caixa maior, para você poder usar estrategicamente teu dinheiro. Como serve? Eu gosto dessa frase também. Usa teu dinheiro. Entende essa grana aqui? Porque existe... Aí é uma coisa muito... Eu teria que ter 2 horas para falar... Que porque existe um princípio... Eu sou contador de formação, né? Existe um princípio básico na contabilidade que chama-se princípio da entidade. O princípio da entidade dita que o ativo, contabilidade o ativo e passivo, balanço patrimonial. Dentro do passivo tem o dinheiro. O ativo é todo o dinheiro que você coloca investido em prol de gerar lucro, receita para depois gerar lucro. E o passivo é o que empresta esse ativo. Então você pode ter o capital de terceiro e o seu capital próprio. O empresário ele tem uma dificuldade de compreender que o ativo é isso. O ativo é tudo que você tem, entendeu? Uma estrutura em prol de gerar receita. Então é o teu ativo. E esse dinheiro vem de algum lugar. Isso eu preciso. Ele já é um investimento. Olha que coisa maluca. Eu tenho que colocar isso como consultor. A primeira coisa que eu falo numa consultoria. Eu falo, você sabia que a sua empresa é um investimento? Não, como assim? Não, minha empresa é minha empresa. Não, irmão. É o seguinte, sabe fala o nome de uma Magazine Luiza, a Maga lá. Sabia que... Magalu. Sabia que exatamente como a Magazine Luiza, uma ação, a tua empresa também é um investimento? Não.
Minha empresa lá é investimento, lá é bolsa. Não, cara. O teu negócio é investimento também. Faz aqui, ó, ativo, passivo, mesma coisa. Isso aqui, se você separar o princípio da identidade, existe um ser ali. Esse ser é a empresa. E existe eu aqui. Quando eu olho para o negócio, eu tenho que olhar com um olhar estratégico financeiro. Entendeu? Onde não há coração colocado ali. Eu preciso entender, cara, como é que eu coloco aqui? Qual que é o juro que eu pago? Como é que eu pago isso daqui de maneira mais fluida? Será que se eu deixar essa grana aqui investida em X coisas, isso daqui não me dá o dinheiro para me pagar a folha, a luz, a energia? Não sei. Entende? Eu preciso pensar estrategicamente. Mas eu sou um otimista inveterado. Eu acho que isso está melhorando muito. Então você fez uma pergunta antes. O que... Cultura, você disse, tá melhorando muito? Porra, meu velho, eu peguei... tudo era mato no início, né, cara? Você tava lá, né? Ô, meu amigo. Cara... Fala para a noite da verdade aqui, ó. Há 10 anos atrás, há 7 anos atrás ali, meu velho, você chegava no empresário, eu te chutava pra coisa. Hoje não, hoje ele tá preparado para te ouvir. Só que, então, você precisa demonstrar para ele autoridade, capacidade que você tem para fluir efetivamente e ajudar o negócio dele. Ele tem que entender que aquilo está sendo para ajudar e não você vender. Isso eu aprendi lá no banco. No banco é uma coisa que lá a gente já fazia isso. Não, cara, não estou trazendo aqui para você uma solução. A solução, a gente fala muito isso. Não, cara, ó, eu tenho aqui um negócio bom, realmente, que vai te ajudar nisso. Vem cá, que eu realmente posso. Eu conheço o seu negócio, eu entendo como te ajudar. Eu acho que essa é uma sacada. Como não entrar nas vias tortas, aí é com ele. Beleza, você entendeu? Entendi. Então, chega mais, vamos falar sobre o como, né? É mais ou menos por aí. Quando o cara te fala assim, não, mas eu vou pôr meu dinheiro num apartamento, vou investir em imóveis. Vamos fazer esse mesmo podcast semana que vem com os corretores de imóveis. Eles vão trazer 1000 ideias de que o negócio de investir em imóveis é melhor. Então. Vai, Consórcio. Nossa, consórcio vai bombar também. O que você acha, Bruno? Só então deixando parte de dica, recomendar o livro Mindset, da Carol Dweck. Para mudança de mindset, ele é muito bom. E se alguém chega para mim e fala assim, quero investir em imóveis, em consórcio, o que seja, mas imóveis propriamente dito, que é a moeda forte no Brasil, nunca desvaloriza, sim, né? Sim. Eu vejo imóveis dentro de um produto, de um portfólio de investimento, pode fazer sentido. Boa. Eu não sou contra imóveis. Assim como eu não teria meu dinheiro todo na poupança, não teria todo o dinheiro na bolsa, eu não teria todo o dinheiro em imóveis. Então, dentro de um portfólio, dentro de um sentido, ele faz sentido dentro do portfólio? Ok, vamos para imóveis. Então, vamos buscar uma boa localização. Comercial é residencial, você quer valorização, você quer renda. O que você quer desse imóvel? Assim como você falou, o investimento ele tem que suprir uma necessidade. Assim como o empresário, ele tem que buscar suprir uma necessidade de mercado. O investimento é a mesma coisa. Qual que é o teu objetivo com o investimento? Então, por isso que eu brinquei ali, que você brincou. Você não tinha objetivo quando você comprou o Honey 3. Sim. Então, algumas pessoas vão lá, eu quero emoção, eu quero adrenalina. Vai em Porto Iguaçu aqui. É muito mais barato. Sul, Las Vegas tem bastante disso. É muito mais barato. E a duzentão, brincadeira. Desce a Barão sem cinto, sei lá, tem coisa que dá emoções, né? Você quer emoção forte? Beleza. Mas é o que ele falou, fuja de fórmulas prontas. E tem o Warren Buffett, outros gestores falam assim, investir deve ser emocionante como assistir a grama crescer. Caraca! Como assistir a tinta secar. Investimento não é para ter emoção. Investimento é coisa de longo prazo. Perguntaram para o Warren Buffett. Isso, agora teve, inclusive, final de semana foi agora a reunião da Berkshire, né? E 40 mil pessoas voam lá para Omaha para ver os dois velhinhos falar. Né? E o que eles falam? O que vocês fazem de diferente? Nada. Tipo, a gente faz lá as a gente faz a mesma coisa que a gente fazia fazendo a mesma coisa, mas qualquer atrás. um pode repetir. Sim, qualquer um é muito simples. Só que ninguém tem a paciência de esperar o tempo. Ninguém tem a paciência de fazer. Calma, né? Sociedade líquida. O negócio tá... Cara, ele esperou, acho que foram 50 anos para comprar, acho que Coca-Cola. Mas agora do Barsi, né? Está trazendo para o Brasil. O Barsi está na moda, agora está em alta e tudo mais. Mas o Barsi levou 60 anos para acumular. Ele fez um podcast e falou assim, o ano passado eu recebi 1 milhão por dia de dividendos. Todo mundo. Então, o segredo é comprar ações de dividendos. Só que ele levou 60 anos para ter o patrimônio, para ter dividendos. Então, também agora a questão de guru receita simples. Nem me deixa falar disso. Estão vendendo como se renda passiva. Não, o que você ganha dinheiro enriquece com o teu trabalho. Isso é a renda. Trabalho que dá. Não existe renda passiva. Todo cara que fala para você que vai vender um curso para você, que vai tornar milionário, bilionário investindo, ele tá ganhando dinheiro com o curso. Ele tá certo.
Ele não tá errado, Não, eu falo não tá sempre. errado. Errado é teu amigo que comprou. Chico Anísio já dizia. Chico Anísio já dizia, né? Todo dia sai de casa. O É. Bezerra da Silva falava mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Mas existe o profissional do setor, né? Como é que... Né, lógico, mas você é mais consultor, você não é broker. Você não tá ali com as 3 telas na frente? Não. Então, esse cara que é... Só aí duas. é? Só duas. Só duas. Só duas de 60 por 40. Já tá aqui. O cara parece o Kirk. TV 8K, né? O cara parece o Capitão Não, Kirk. 2 telas. É o óculos de realidade virtual, onde ele tá dentro do broker, né? Tipo o Homem de Ferro. Isso. Sei lá. Putz, por falar Homem de Ferro, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Desculpa, Fala, mas isso é outra falácia de mercado, que você pra ganhar dinheiro tem que ter aqueles guindastes, 8 telas, porque a gente vê Isso é o marketing. Lobo de Wall Street, o pessoal terminar o Bloomberg, custa $2.000 por mês. Não, eu opero, eu faço operações da minha conta. São operações mensais, que eu tenho que cuidar uma vez a cada 2 semanas, dou uma olhada, você tem que fazer um ajuste. Mas esse profissional existe. Existe. Mas esse profissional não é, vou ficar rico fazendo isso. Não. Ele é um cara que pode fazer parte de um time da sua empresa, e ele pode fazer parte de um time e ele vai ter um salário conforme o quê? Quanto ele tem, como é que se chama? Custódia? Sim. Vamos precificar aí. Vou contratar um cara, júnior, pleno e sênior. Para você saber que não esquece plano milionário de ficar rico com a receita de bolo do vídeo que você pagou R$19,90 na Udemy e assistiu em 4 horas, né? Ou o livro que você lê no final de semana. Ou o livro que você pegou, chegou para rezar e tinha um livro do lado e falou, obrigado, pai, é isso. E é o livro que alguém esqueceu, sei lá. Pai rico, pai pobre, tô rico. Cara, sabe? Porque eu falo isso, o Lincoln sabe da trajetória, porque em 2016, mais ou menos quando a gente começou a nossa trajetória profissional e amizade, eu falei para ele assim, Lincoln, eu já tenho 2 senhas do... Oi, eu sou o Érico. Sabe aquele cara? Érico Rocha. De Fórmula de Lançamento? Me deram 2 senhas do cara, falando assim, cara, eu não tenho paciência. Assiste para mim e traça o meu lançamento aqui. E eu fui assistir de 2013, eu acho, depois de 2015, né? A gente falava em 2016. E desde então, a gente vê isso acontecendo. Essa venda do como e não a venda do o quê. E tem muita gente que entra nessa onda. Tem muito conteúdo bom, dá para fazer um curso, sei lá, se é distância ou não, tem os workshops, final de semana, os caras ficam a semana inteira, enfim. Mas tem muito conteúdo que é só para vender conteúdo. Agora, tem o profissional que faz isso. Como é que vocês classificam, sei lá, chuta aí um salário que é real, para o cara que está em casa hoje não ficar sonhando com um milionário? O que seria um salário real de um profissional que trabalha num time desses? Cara, depende muito, assim, ó. Fazendo uma analogia que eu gosto muito, assim, principalmente quando tava direto dentro do escritório e chegava assessor novo, né? Pô, não, fiz a prova, passei, tal, não sei o quê. Aí o cara fala, não, agora eu vou ganhar dinheiro. Quero ir para mesa de trader e tal. Cara, se você pensar que no mundo inteiro você tem profissionais que fazem exatamente isso, e a gente faz uma analogia com o esporte, quantos Usain Bolt tem, cara? Você não pode... Óbvio, você quer chegar no mesmo nível desse cara, mas é muito difícil você chegar. Você pegar um trader bom mesmo, um cara que ganha dinheiro com trade hoje, ele é um medalhista olímpico. Analogia. Então, assim, cara, você vai ter 3, 4. O primeiro, o segundo e o prata. É esses caras. Ouro, bronze e prata. É esses caras. E acabou. O resto do mercado vai ficar brigando para chegar ali. Então, pô, é muito difícil também cravar. R$5 de salário o cara vai tirar por mês. Você pode tirar 5 mil. Você pode tirar 100 mil. Tudo vai da sua constância. O grande lance, acho que de tudo na vida é a constância. Eu sempre brinco, né? Eu sou um cara que eu já tive 20 quilos, quando eu tinha, sei lá, 1 ano e meio de idade, e cheguei a 130. Hoje estou com 90. 1 ano e meio? Não. Depois, não, eu não sou boi, né? E eu cheguei a 130, 135, cara, na minha pior fase, assim. E retornei com constância. Nas 2 fases,
tanto para engordar quanto para emagrecer. Eu fui constante. Você pode ser constante de uma forma positiva ou constante de uma forma negativa. E tudo vai de você, assim. Então, o grande lance, acho que do mercado financeiro como um todo, ou de toda a profissão, é que você faz o seu salário. Legal. Você faz o seu salário. O trader, o assessor de investimento, ele não é trader. Isso aí. O assessor de investimento, legal saber essas divisões. São coisas diferentes. O assessor de investimento pode entender do mercado assim, de operações, mas não necessariamente. É outra prova. Hoje, cada vez mais, os assessores não entendem. Porque ele passa na prova da Ancor, ele vai para o escritório, ele vira um SDR, que é fazer a ligação para conseguir marcar... para conseguir marcar para um assessor, o assessor faz a captação, que joga para o time de alocação, que joga para o time de vida, que joga para o time do não sei do quê. Então, o assessor ele só hoje, nos grandes escritórios, o assessor só faz a relacionamento comercial. Ele não entende nem de produto. Caramba. Eu sou da época que o assessor era tudo, ele era broker. Ele boletava, investia, resolvia todos os pepinos. Então eu sou da velha guarda que aprendeu a fazer tudo, mas hoje e eu gosto de renda variável, então eu fui estudar isso, assim como tive sócios que não gostavam, que alocaram todo o capital em TNB, em fundos imobiliários, enquanto eu fui estudar renda variável. Então é muito de perfil, mas e não necessariamente tem que saber. Então quanto que um trader faz? Pode fazer nada, pode ficar devendo, tem que vender o carro, como eu já conheci traders que realmente ficaram milionários, apenas com o trade. Assim como conheci assessores também. Então vai depender. No Rio de Janeiro chegou um assessor que tem uma carteira de clientes de 1 bi. Ele tem a carteira de clientes, vários clientes de 1 bi. Então Imagina, conseguir contar a mesma história para 20 pessoas e juntar 1 bi. O cara é bom, meu. O cara podia fazer cinema. Porque tem que saber falar muito bem, cara. Você tem noção? Eu vou deixar 50 milhões aqui com você. Mas aí eu vou entrar... Quanto tempo é minha ignorância, tá? Tô falando... Quanto tempo a gente tem? Porque a gente tem mais, sei lá, uns 10, uns 15. Tá, então aí que tá, eu vou dizer pra você. Eu sou comercial, você também é. Eu já acho o contrário. Eu acho que tem muito dinheiro no mercado. Eu conheço gente. Esse aqui também deve conhecer muito, mas eu conheço muito investidor, muita gente com muita grana. Tem muito ávidos por um norte, ávidos por um norte, por um norte. Então, ao contrário, cara, eu acho que se você demonstrar autoridade, conhecimento, se você estiver no mercado certo, com o networking certo, falar pra você, 1 bi é pouco. Quem sou eu, velho? Eu tenho clientes que são muito maiores do que essa carteira. Ele tá fazendo um cálculo, deve estar para 15 bi já, né? Lógico, em termos de empresariais, mas assim... O Caio tem uma história mais ou menos como essa. A gente fomos para São Paulo num evento e na volta ele falou, cara, o investidor simplesmente parou em mim e falou, preciso colocar dinheiro no mercado. Cara, qual é a operação de vocês lá? Tem muito, viu? Tem muito. Então, assim, eu não acho assim, eu acho que é um mundo de oportunidades. O problema é o acesso e o problema hoje existe muito carnaval no meio, na minha concepção. Tem muito carnaval aqui no meio ainda. E o investidor, ele tem muito medo. Eu falo como empresário investidor, né? O empresário investidor, ele fica meio com medo, entendeu? Ele, puta... Então, ele tem um pouco disso ainda. Mas se ele acessa, porra, meu velho, a oportunidade é absurda. Entendeu? Então, eu digo que não. Eu acho que tem muita lenha para se queimar. Um oeste do Paraná, meu amigo, é que eu não sou dessa área de investimento especificamente. Eu sou do lado de cá, né? Eu sou o assessor do empresário. Meu Deus, cara. Você não tem noção do que é o oeste do Paraná. A gente vai provavelmente marcar uma nova data para a gente vir aqui falar de criptoativos e o futuro do investimento. Mas vamos deixar como a gente chama no cinema, um cliffhanger. Vamos deixar um gostinho do Quero Mais para a galera. Como é que vocês veem essa chegada de ChatGPT, que tem a sua própria criptomoeda, que foi de $1.000 para $5.000 de valorização? Você tem uma carteira de clientes com um monte de barbudos brancos, cabelos brancos, que estão fazendo a sucessão e o filho fala, pai, vou pegar esse dinheiro aqui e vou queimar tudo em criptomoeda. Não, deixa no imóvel. Como é que vocês veem essa queda de braço com o futuro? Vai ter bastante gente. Mesmo. Como é que vocês veem essa queda de braço com o futuro? Futurologia, baixou a mãe de Iná aqui. Cara, eu tenho uma posição, não vou dizer contra a cripto, mas eu ainda não entendi, aí é falta de, talvez, pesquisa, de me aprofundar num assunto, mas eu ainda não achei o lastro
da valorização e desvalorização da moeda. Não existe um lastro, algo que seja palpável, que você fale, pô, por que subiu 5 mil? Porque alguém falou? Né? Então, assim, a gente vê... frágil, né? Tipo Billions. O cara, para desvalorizar a ação do suco, faz o negócio do suco, filma, a pessoa passa mal, cai as ações, ele compra a fábrica de Mas suco. existe um fato real. Existe um fato real. Ele envenenou o suco para a pessoa passar mal, vomitar, Aconteceu jogou na algo. mídia Aconteceu para que alguma teve a coisa. despencar. Na cripto, faça um tweet, bum. Sobe e aí desce. Não tem É um lastro. virtualização da virtualização. Você não tem uma âncora palpável, tangível, algo que você... por mais que tenha a desvalorização, ela foi baseada em um fato que aconteceu. Não é blefe, cripto- como é que fala? Especulação. A especulação. especulação é cripto, Na verdade, tudo é especulação, mas isso é o mais alto grau da especulação, porque ela não tem base, ela não tem uma mesa para sentar. Tipo, toda moeda, todo ativo, ela tem uma mesa para sentar. Poxa, que bom que tem Entendeu? mais gente compartilhando a minha opinião. É. Tava suando aqui. Não, Foi o primeiro, tomou o risco, né? Meu colega de mesa tivesse aqui, você ia tomar um não, né? Assim, eu tenho investidores, eu tenho colegas, inclusive um dos meus sócios, ele tem, em uma outra empresa que eu tenho, ele tem investimentos, ele tem uma carteira absurda, e uma parte é em cripto, mas ele entra, sai, ele faz um por ali. É por isso que ela se mantém viva, inclusive, vocês sabem disso, é por isso que a cripto se mantém viva. Muito disso, o cara entra, ela gira, sai, né? O próprio Elon Musk faz muito isso. Mas o papo é assim, ela não tem mesa para sentar. Eu sempre digo, então, todo título você tem alguma coisa. Referenciado em quê? É especulação. Pô, você falou das americanas. Pô, meu irmão. Entendeu? Todo mundo sabia. Quer jogar esse jogo? Todo mundo Entendeu? sabia. Vamos embora. Daí vamos entrar para vamos entrar para podcast. Conta, Não tem, exato. Você sabe não. Então é especulação também. Porém, tem alguma coisa para se assentar. A cripto não. Então você tem que entender que jogo você está jogando, entendeu? Você está com uma arma de 6 munições e tem dois nos tambores. Uma hora vai cair. Sacou? Uma hora vai cair. Então você tem que... essa compreensão. Tenho meus medos. Vou responder já que eu puxei, né? Eu adoro a tecnologia, você sabe disso, nós somos filhos dessa transição, né? Temos ali a mesma idade e tal, então eu adoro a tecnologia. Então, transição não é a transição da Silva Minguini. A transição não é o nome da minha mãe, nem o nome da mãe dele. Quando ele fala assim, filho da transição, não, tem gente que a gente tem que explicar. Eu já falo aqui. Quando é filho da transição é que tava de um jeito, foi para outro e a gente nasceu ali no meio. É isso que é o filho da transição. Mas somos apaixonados, nerds, geeks, apaixonados por isso. Eu acho que o ChatGPT, ele é brutal. Ele não é... O brasileiro ainda não entendeu. Ele não é o fim, né? Eu fiz um post, eu fiz um post recentemente e não repercutiu. Eu falei, a galera não entendeu o que é o ChatGPT. O brasileiro... Esse é um problema do brasileiro. Tá falando, o brasileiro, ele demora para comprar, para ir atrás. Eu acho que um pouco ele sofre um pouquinho. A área dele sofre, mas a minha também sofre um pouco por isso. Porque o brasileiro, ele é meio lerdo. O brasileiro é meio... Falando nós também nós somos. Demora para ir atrás. O ChatGPT, meu irmão, é porrada. Entendeu? Ele vai dar não o ChatGPT, mas a inteligência artificial que está por trás, ele é uma porrada dentro de todos os nossos... Tudo que a gente faz. Entendeu? Então, é muito, 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 muito grande. Então, eu sou entusiasta, Só que eu tenho medo porque o mundo é uma criança de 6 anos de idade com uma arma na mão. Entendeu o que eu tô dizendo? Essa é a verdade. Eu gosto de concordar disso e tenho medo de concordar com isso. Mas assim, cripto, no momento, eu tenho ressalvas. Invisto? Já investi, já coloquei, já tirei, mas eu tenho grandes ressalvas, confesso a você. Por isso, porque meu tipo de investimento, hoje eu invisto, toda a minha carteira de investimento, ela é baseada em me dar liquidez e velocidade. Porque os meus negócios dependem disso, entendeu? Eu tenho uma parte em imóvel só. A minha parte dá 30%, 40% em imóvel, nem isso. O resto é para me dar velocidade. Então eu invisto para dar mais velocidade. Ponto. Mas eu não gosto, mas eu sou conservador. No sentido de, cara, colocar no negócio que eu tenho que ficar olhando o tempo todo, não curto, sacou? Não é meu estilo. Eu tenho uma história tua que eu nunca esqueci. Quando você comprou o seu apartamento. Eu cheguei lá no teu escritório, um colega, Maurício, se eu não me engano, estava te mostrando um outro apartamento. Aí eu falei, e aí, Lincoln? Esse cara, ele pediu ajuda a gente, na época, fazer o Facebook e tal, para ajudar a vender. Ele falou, cara, esse cara tem um pequeno detalhe.
o apartamento dele não é tão barato para casal recém-casado comprar e nem tão caro para o investidor colocar dinheiro porque sabe que vai dobrar. Ele tá no mata-burro, como do tênis ali, o mata-burro. Ele tá no mata-burro, né, meu negócio? E aí você comprou o outro imóvel lá no outro bairro. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Como é que é esse timing? Né? É mais ou menos o que você está falando da cripto agora. Se você não tiver nem num lado nem no outro, você está no mata-burro. Como é que você vê? Eu acho que eu me enrolei no que eu ia dizer. Mas eu lembro dessa frase muito lógica, na minha opinião, porque você falou, lembrei, você falou, meu investimento é um pouco aqui, um pouco lá. Esse tipo de proposta, se o cara não souber posicionar como investimento, você comentou comigo na época assim, ele vai demorar uns 2 anos para vender o prédio inteiro. E foi, né? Exatamente. Porque você tem que entender o mercado onde você está, né, meu irmão? Você tem que entender o mercado. O teu mercado é de quem? Então ele estava vendendo para quem? Ele não sabia. Na verdade, ele não sabia para quem que estava vendendo. Ele não sabia se, né? Ele não deveria ser o vendedor. Ele não sabia se ele estava vendendo para o final ou o investidor. Por exemplo, eu trabalho com várias construtoras que vende para o investidor. Ponto. Mas tem lá um maluco que é final. Tá bom, mas é de vez em quando. Ele vende para o investidor. Então, quando eu falo para o investidor, eu invisto de um jeito. Eu faço as coisas de um jeito, eu construo de um jeito, é outro papo. Entendeu? Ele não, ele fez um meio termo. E o meio termo, o investidor olha e fala, puta, não faz sentido. Não é nem pra mim. E o pequeno fala, não faz, é caro. É caro. Entendeu? E aí ele fica no meio termo e é isso que acontece. Cara, sobre tudo, que eu sempre falo, é uma visão analítica que você tem que ter sobre o mercado. Sobre o que você, por exemplo, eu me entendo como naquele momento que eu comprei, há 6 anos, 7 anos atrás, comprei apartamento, eu era um investidor. Hoje eu sou outro investidor, entendeu? Então, entender também que tipo de investidor você é, que daí rende um outro podcast. Entendeu? Que é essencial também. Eu tenho 1 milhão, 2 mil, 5 mil, 10 mil. Você é um tipo de investidor, você precisa de um tipo de carteira. Entendeu? O meu hoje tipo de investimento é outro tipo de carteira. Eu já tive, falei, né, mano, eu tinha 5 empresas. Eu fui vendendo minhas participações, liquidando, para investir em coisas que dão mais rentabilidade. Ou seja, você vai entendendo que tipo de investidor para você é e o que vale mais a pena. E você, Bruno, o que você acha do futuro? O que você acha com essa queda de braço com a tecnologia? Eu concordo assim, eu não estudei o suficiente, eu não entendi o suficiente para colocar meu dinheiro. Eu acho que tem muitas incertezas no caminho. Você tem que abrir num lugar, na corretora fora, que não é regulamentada, que você não tem garantias, que se vê FTX, Luna, não sei o que, quebrando. Mas a Binance é a maior, não sei o que, mas não fui lá, não tem um índice de Basileia que me garante como se um banco aqui, sabe? Assim, pode só virar poeira. Então, assim, para mim, assim, tem algumas barreiras, já que a gente estava falando de barreiras lá atrás. Sim. Né? Essas são as minhas barreiras, né? Já tive dinheiro fora do Brasil, em corretoras e tal, mas eu sabia que era uma conta bancária que estava lá, que dava para sacar. Existe. Então, quando começaram assim, lá em 2015, e o Bitcoin, o que você acha? Eu falei, como que você transforma em dinheiro isso? Como é que você compra um pirulito com esse Bitcoin? Não, que você faz uma mineração que não sei o que. Hoje é mais fácil. Hoje você realmente transforma isso em dinheiro, né? Mas para mim existem ainda muitas dúvidas com relação a isso. Por enquanto, eu sou milionário, mas aqui meu celular mostra que eu tenho um número. Mas isso efetivamente é real? Se você quiser sacar, você consegue agora, sem pagar um spread. Tem mercado, compra e venda, que nem um book de ações. Não, você tem que sair, mas tem que sair aos poucos, porque não tem liquidez. Então, assim, são essas. Eu ainda preciso estudar mais para cravar, dizer sim ou não. Não, eu concordo. Eu preciso estudar tudo, não é mais. Eu tenho uma pergunta final. Eu preciso fazer uma pergunta. O que você acha de uma corretora, uma corretora de investimentos que investe em criptomoeda que está pagando 5% a 7% ao mês? E aí, Caio? Você já assistiu você falou do Batista, você assistiu do Bernard Madoff? Rei das mentiras, o mago das mentiras. Madoff. Isso é uma Ponzi, é pirâmide. Eu não achei. Tá bom, obrigado, era só isso. Fórmula mágica, primeira regra de mercado, você falou de prova, não pode prometer rentabilidade. Um assessor não pode prometer rentabilidade. Promete. Se ele prometer rentabilidade, ele está infringindo a lei. Caraca. Se você me perguntar quanto vai pagar isso, depende. Um título pré-fixado, eu posso falar, vai te pagar 14%, está pré-fixado, está escrito ali na tela, você pode conferir na CETIP, está registrado em seu nome. Vai te pagar 120% de CDI. Quanto vai dar daqui a um ano? Não sei, vai depender do CDI. Agora, mas vai te dar cravado 1%, 2%, 5%. Cara, 5% ao mês, em 5 anos tem um PIB mundial. Faz a conta. Caraca! Faz a conta. Ninguém faz essa conta. É ridículo.
Não, mas não dá, matemática não tava na escola, que o professor Rubens, entendeu? Que é diferente da economia. Posso citar nome. Cara, se vocês não perceberam, mas o ar-condicionado foi te desligar justamente pra gente terminar esse podcast eu não calou a nossa mente. Posso deixar uma última dica, então? Claro. Os telespectadores, internautas que você estava falando. Você falou de constância, me lembrou um livro, O Poder da Mente Milionária. Poder da Mente Milionária. Fantástico, recomendo muito. Mudança de mindset, aplicar aquilo ali para tua vida, começando a mudança em você, depois começa a impactar os outros, a sociedade. Eu gostei pra cacete de ler sobre finanças, assim, eu achei que foi um dos que me deu umas porradas. 2 mudaram, mas esse foi um que é o Rei da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu gostei daquele livro. Esse é a fonte de todas as finanças pessoais do mundo. É ali que começa tudo. Nossa, velho. E assim, Livrão assim do tipo tapa na cara, meu. Eu gosto de livro tapa, sabe? Eu gosto de livro tapa na cara. Eu gostei que me deu uma... Eita, pô, tô fazendo umas coisas erradas aqui. É o primeiro livro de finanças pessoais escrito. Olha só. E aí, Todos os outros derivam dele. Massa. Pra então, ficar nas Caio, dicas, né? se você Dicas. der Eu não vou dar dica de livro. Gente, peguem todos esses livros aí, procura no YouTube lá. Você que é preguiçoso. Entendeu? Você que é preguiçoso, não quer ler, cara. Vai no YouTube e procura. Precisa, cara. Não, precisa. Não, Mente Milionária são 100 páginas. Você roubou minha dica. R$20. Tem cara que mas eu vou tem te essa falar, ó. preguiça, tem esse nível. Como diria o Tem cara Emílio, eu que li numa coloca assim, gola. ó, Eu paguei 3 anos, o 12 minutos, pra ficar ouvindo os livros que as pessoas indicavam, cara. E sabe o que é o pior? Eu vi esses dias um patrocinado, o cara ensinando a entrar no ChatGPT e pedir pro ChatGPT as 15 dicas do livro tal. Faz isso, cara. Não, tá com preguiça, faz isso. Faz, cara, faz. Faz ChatGPT fala assim, ChatGPT, me explica, esses dias O homem mais rico, o homem mais rico da Babilônia. 15... Em 15 linhas. Em 15 linhas. Ele vai te Eu explicar. gosto de ler cara. 60 páginas. O homem mais revelado em 60 páginas. Ele traz esses dias eu tava num jantar e a prima da minha esposa falou de um livro, cara, que fala sobre a ligação entre obesidade com educação. Minha esposa é nutra e tal. Aí ela foi procurar o livro para comprar, eu fui no ChatGPT e pedi o resumo. Aí o ChatGPT trouxe o resumo de um livro do Maurício de Souza, uma história que a Magali amou. Eu falei, cara, acho que não é isso. Acho que ele me trouxe o livro errado. Então cuida com o que o ChatGPT vai te fazer. Mas o ponto é assim, ó, tem várias formas de você ter acesso a esse tipo de informação. Basta você ter a vontade. De ir pra é cima. só a vontade. Voia. Aqui só no Paraná vontade. se fala É, voia. Nossa, voia. Nossa, essa é uma frase muito comum aqui. Você fala voia. Se você tiver voia, você chega nos lugares. Voia Pessoal, e japona. Eu só coisa Japona é 10, cara. Japona é massa. Massa. Japona é muito pra cá. Paraná. É muito aqui. Japona é massa. Essa é a expressão do Paraná. Japona é massa. Cara, tem uns negócios, tem um cara no YouTube que ele fala, né? O Paraná é assim. Aí ele joga várias coisas. E ele não traz um Japona. Então ele tá por fora. Tá errado. Ele fala, os piá estão tudo louco, dei uma de louco. Mas ele tá falando de Beltrão, sei lá, Ponta Grossa. Mas e aqui? E Toledo, E né, nós? cara? E nós, né? Mas é isso. A ideia, espero ter atingido a expectativa. Putz, eu tô feliz demais com esse episódio. Foi a primeira vez que a gente não consegue controlar, vai terminar depois, assim. Olha que loucura, mais de 1h30 de programa. E com muito, muito prazer, porque, cara, eu consumo esse tipo de informação. Pela primeira vez eu acho que eu vou assistir o podcast que eu mesmo gravo. Não, brincadeira, sacanagem. Mas é só para trazer você até aqui. Obrigado. Eu acho que foi sensacional o papo, gente. Valeu, né? Valeu. Temos um Ótimo, programa, né? ótimo. Eu acho que ficou um cliffhanger aqui para na próxima vez a gente falar sobre criptomoeda, falar sobre Mandiná. Eu tenho duas histórias muito... Mandiná. Eu tenho duas histórias muito legais. Uma é que um ex-diretor meu pagou 3 bitcoins em 2 cervejas, era 1,5 Bitcoin cada cerveja, numa feira na Alemanha. Numa época onde o Bitcoin estava começando. Ele falou, não tenho o que fazer com isso aqui, me vê 2 cervejas. Muito bom. Ele comprou 2 cervejas por 3 bitcoins. Então você imagina quanto ele pagou. R$500 mil em 2 cervejas. E a gente tem um cara dentro do nosso time que comprou 13 bitcoins e depois de 4 anos ele achou. Ele achou? Aham. E vendeu. Ele ainda tem 3. E vendeu 10 bitcoins. Cara, todos esses valores que vocês falaram aí, ele conseguiu fazer. É uma história fantástica, que agora a gente conta. Mas é isso, gente. Obrigado, Lincoln. Valeu, Bruno, Caio. Valeu, gente. Alguém quer dar uma mensagem final? Não, já demos dica de livro. Não, fazer meu marketing. Me siga nas mídias sociais. Boa, arroba Lincoln na Carrenho. câmera aqui, ó. Na 1. Corta na 1. Arroba Lincoln Carrenho. E também arroba Beta Escola, Escola de Negócios. É isso aí.
Ô, Bruno, você ficou sério no merchan do Lincoln, hein? Quer que eu saia? Não, vai lá. Bruno, quer fazer o merchan, Bruno? Meu Instagram é o bruno.cervenka e a empresa é o White Capital Investimentos, é White Investimentos no Instagram. O site é whiteinvestimentos.com.br. O Lincoln devolveu uma seriedade. É porque o cara tá falando, tem que ficar. O Caio tem uma só dele, põe na 3 aqui, ó. O meu é @pai de bolsa. Calma. Não, ele vai pôr você sozinho. Aí. O meu @pai de bolsa no Instagram. Bom, tem várias dicas lá e é isso aí. Beleza. Valeu, gente. E o meu, você já sabe, Cuca Fresca, para você clicar, compartilhar, criticar, mandar mensagem, dependendo do device, o gadget que você está usando para acompanhar os nossos episódios, tem um botão aí para você fazer miséria e milagres também. Valeu? Eu fico por aqui, gente. Obrigado. Até semana que vem. Falou, um abraço. Tchau. Eu dei tchau fora da tela, você viu? Eu dou aqui, então. Um abraço. Essa é a hora que você corta. Um tchau pra ACD. Nossa, caralho.